Famílias destruídas e relacionamentos quebrados. Este é um quadro comum na sociedade contemporânea. Hoje, no programa Janela para a Vida, nós vamos conversar com o pastor Luciano Ximenes, que é pastor na Igreja Presbiteriana do Jardim Botânico. Pastor, é um prazer ter o senhor conosco no nosso programa. Há alguns anos atrás, esse quadro, de famílias destruídas era um quadro incomum. A família era uma instituição segura. Na sua opinião, o que está acontecendo com as famílias? O problema com as famílias, Carla, ele passa por uma desvalorização dos princípios de uma sociedade, principalmente uma desvalorização dos princípios bíblicos. A nossa sociedade ela foi criada a partir de alguns princípios baseados na palavra de Deus, e a cada geração as pessoas têm se distanciado desses princípios. Dessa forma, a família perde todo o seu alicerce, toda a sua base, que é a aliança que Deus ordenou desde a criação com Adão e Eva, para que a família pudesse ser forte e estruturada. Se nós tirarmos a aliança do Senhor e os princípios da palavra, a família não tem como se sustentar, e aí a sociedade também não tem como se sustentar. É interessante o senhor tocar nesse tema da aliança, porque o que a gente vê hoje, muitas vezes, são casamentos e famílias baseadas em contratos, e não em aliança. E a gente sabe que, na Bíblia, a proposta de Deus é a proposta da aliança. Mas, muitas vezes, a gente encontra mensagens e pessoas que aconselham o casal que está com problemas, mas querendo dar assim, receitas, passos, e, muitas vezes, deixa de lado a graça de Deus. Na sua opinião, não está faltando um pouco desse voltar para o coração e entender a graça de Deus no âmbito da família? Com certeza. Esse é um aspecto primordial, porque cada pessoa ela tem suas características pessoais e diferentes de todas as outras. É difícil a gente encontrar uma mesma pessoa com a mesma característica em outra. Não tem como fazer isso. E aí, quando a gente pega essas receitas, elas partem de uma pressuposição ou de um estilo de personalidade. E querem jogar na nossa sociedade, na nossa família, nos relacionamentos entre os casais, essa personalidade. Então, coisas ou soluções que funcionam para um determinado casal, provavelmente não vão servir para outro casal. Porque nós não nos baseamos em regras, mas em princípios. E os princípios são eternos e imutáveis. E um desses princípios é a graça de Deus. É o agir de Deus que vai nos permitir que a gente possa diminuir as diferenças. Porque o ser um, como é a proposta da Bíblia, o do Senhor para a família, ou seja, o homem e a mulher vão se tornar um no Senhor, ele se torna impossível se a graça de Deus não estiver moldando-os. Porque os homens e mulheres são diferentes, mas a graça de Deus nos permite vivermos como um na sua aliança. Então, por isso, a melhor resposta para restaurar casamentos, para restaurar relacionamento entre pais e filhos, para restaurar uma família, é a volta aos princípios da palavra de Deus. É a graça de Deus que vai encher a sua casa, a sua família, o seu relacionamento, vai trazer restauração e vai possibilitar que você volte a ter uma família baseada na palavra de Deus. E a família, esse quadro da família tão destruída, reflete na sociedade, ou qual é o reflexo que tem na sociedade esse quadro que a gente vê atualmente? Os reflexos são inúmeros. Primeiro, existe aquela ideia de que o que a gente aprende em casa, a gente leva para fora. Se a gente não aprende em casa a respeitar o outro, como é que a gente vai respeitar as pessoas do trabalho, nos outros relacionamentos? Agora, imagine uma sociedade da qual um ser humano não consegue respeitar o outro. Se você tem na sua casa problemas de brigas por coisas pequenas, coisas supérfluas, as pessoas vão começar a brigar na sociedade por coisas supérfluas, as pessoas vão matar por questões ridículas, até por valores ínfimos, quer dizer, não vai haver respeito nenhum. Se isso não for trabalhado dentro da casa, a sociedade vai ser o reflexo da
falta de organização do que é a sua casa. Se não há respeito na casa, não há respeito na sociedade. Se não há amor na casa, como as pessoas vão amar? Aonde elas vão aprender a amar? Essa é a grande questão. A família é a célula primeira da qual nós vamos ter a nossa educação com Deus e do qual vai fundamentar todos os nossos atos, em todos os momentos das nossas vidas. Agora, pastor, assim, na igreja, a gente vê também esse quadro aumentando, né? Famílias quebrando e relacionamentos entre pais e filhos, né, destruídos. Agora, o que a gente vê muito são pais que muitas vezes deixam para a igreja a tarefa de educar e ensinar o caminho de Deus, né? Só que nós sabemos que não é assim, não pode ser assim, né? Porque a família é o lugar aonde Deus vai trabalhar esses relacionamentos. Agora, qual o papel da igreja nesse cenário? Esse cenário se torna bastante comum na nossa sociedade por causa também da nossa pós-modernidade. O secularismo entrou de tal forma na igreja que a gente fez uma dicotomia agora entre o secular e o sagrado. Tudo fora da igreja é secular, tudo dentro da igreja é sagrado. A partir dessa dicotomia, o que acontece? A educação religiosa tem que ser na igreja. Em casa, a gente vive o secularismo, aquilo que é secular. Então, primeira coisa, a igreja tem que retomar a visão bíblica do que tudo é sagrado, no sentido de que tudo que eu faço para o Senhor. Uma outra coisa que a igreja pode fazer é trazer essa importância dos pais como sacerdotes da sua casa, aqueles que vão ministrar direto para os seus filhos, aqueles que têm a responsabilidade diante de Deus de ensinar os seus filhos no caminho em que devem andar. Não é a igreja. A igreja não deve assumir esse papel, mas a igreja deve fazer um trabalho muito pessoal com os pais, um trabalho de conscientização, um trabalho de prioridades, porque os pais hoje não têm tempo para os seus filhos. Não tem mais condição de sentar e ensinar o seu filho. E joga isso para a igreja, assim como tem jogado para a escola. Muitos pais exigem da escola e da igreja aquilo que era papel do pai e da mãe, dos pais. Por isso, a igreja ela tem que retomar essa visão da aliança de Deus, tem que trabalhar com os pais, trabalhar com os filhos, restaurar aquilo que foi perdido para voltarmos a ter uma família baseada na aliança de Deus. Eu acredito que a incoerência da vida seja um dos problemas mais drásticos e mais cruéis para a criança, né? Porque ela viver essa incoerência, assim, ouvir uma coisa na igreja e ver outra coisa dentro de casa, talvez torne a criança um pouco cínica. O senhor trabalha com jovens, eu acho que o senhor pode explicar um pouco para a gente um pouco desse cinismo que, às vezes, acontece com pessoas que vivem essa dicotomia na vida. Isso é um grande problema, né? Porque o que a gente fala muito mais do que só falar. É necessário, para qualquer pessoa, ela ter o seu paradigma, aquela pessoa que vai ser o seu padrão. E, para a criança, isso naturalmente é o pai. A criança olha para o pai e projeta no pai aquela pessoa que ela quer ser. Se ela começa a olhar diferença entre aquilo que a igreja ensina e aquilo que o pai vive, e dessa forma o pai também ensina, porque não adianta o pai mandar o filho ler a Bíblia todos os dias, orar todos os dias, se ele não lê a Bíblia e se ele não ora. Não adianta essa dicotomia, porque o filho vai ficar cético em relação à igreja, porque ele nunca vai questionar o pai. Ele nunca vai dizer, o meu pai é que está errado. Ele vai dizer assim, não, a igreja que está equivocada, a igreja que está errada. E aí a gente começa a ter uma geração de, não sei se cínicos, mas de céticos em relação à mensagem. Isso é um grande problema. Então, a educação ela tem que nascer a partir do pai, nessa perspectiva. E por isso muitos pais têm jogado para a igreja, porque o pastor ele passou a ser o exemplo, o paradigma, mas o pastor não pode ser esse paradigma. O paradigma tem que ser Jesus Cristo visto nos pais. E os pais ensinando aos filhos que o que eles são por causa de Cristo.